A parte de diversidade. O que é diversidade? Diversidade dentro de uma equipe é força, se bem administrada pelo líder. Por quê? Quando a gente fala em diversidade, eu tenho vários aspectos que podem configurar uma diversidade. Por exemplo, região, eu posso ter colaboradores de diversas regiões, de religiões diferentes, de cor diferente, de raça diferente, de estilo de vida diferente. Eu posso ter colaborador com formações diferentes, em universidades diferentes. Eu posso ter uma infinidade de diversidade que, se bem administrada, vai criar uma força e um diferencial que vai favorecer não só o líder, mas a empresa como um todo. Quer ver um detalhe? Uma pesquisa feita recentemente mostrou que quando eu tenho numa empresa uma diversidade de gêneros, eu tenho uma performance maior. Essa pesquisa foi feita por uma empresa chamada CPP Global Human Capital em 2008 e ela mostra que a diversidade ela é chave para ter um ambiente melhor, para ter uma performance melhor de cada subordinado e principalmente para alavancar resultados em qualquer organização. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos dar uma olhada em detalhes da diversidade dentro das organizações. A diversidade de equipe ela aparece em vários itens. Nós vamos colocar alguns só para você ter ideia da dimensão desse tema. Eu posso ter diversidade referente à religião, à cor, à formação, à região. E aqui região a gente está falando de uma pessoa que venha do Nordeste, de uma pessoa que venha do Sul. Temos também diversidade de país e principalmente hoje que o mercado é muito globalizado, eu tenho pessoas de diferentes nações. Eu tenho um paulistano aqui, mas também tenho na mesma equipe alguém da Coreia ou da Alemanha, da Líbia, enfim. Eu tenho uma diversidade muito grande, ou melhor ainda, eu posso ter essa diversidade. Eu tenho diversidade de gênero. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala em diversidade de gênero, tem uma consultoria americana especializada em gestão de pessoas, o nome dela é McKinsey. Em 2008, ela fez todo um estudo e mostrou que as empresas que têm diversidade conseguem ter 14% mais performance do que os seus competidores. Eu posso também ter diversidade em relação à aparência, e a aparência aqui entra questões como beleza, como modo de se vestir. Eu posso ter diversidade cultural, pessoas de diferentes culturas. Por exemplo, se pegar um brasileiro e for colocá-lo para trabalhar com um indiano, você está com uma cultura totalmente diferente, olhando os nossos moldes. Mas tem mais coisa aqui quando a gente fala de diversidade. Crenças, por exemplo. Um exemplo de crença. Você pode chamar como crença. Eu já falei isso em algum momento, mas eu, de um tempo para cá, eu trabalho das 8 às 5, no máximo das 8 às 6. Por quê? Porque esse tempo é dedicado à empresa, aos clientes e alunos. O resto do tempo é dedicado à minha família, ao meu lazer. Isso é uma crença minha. Mas dependendo da empresa onde você for trabalhar, essa crença ela é um pouco distorcida. Muitas empresas ou muitos líderes querem que você trabalhe 14, 18 horas por dia, inclusive em final de semana. E isso é uma diversidade de olhar para a vida. Eu tenho diferença também de status. Quando a gente fala de status social, tem colaboradores que vêm de uma família mais abastada, tem colaboradores que vêm de uma família mais humilde. E isso é o que a gente está chamando de status. Eu tenho também uma diversidade de comportamento. Por que isso? Porque tem pessoas que têm um comportamento diferenciado, mais expansivo, mais alegre, mais de formar alianças. Tem pessoas que são mais introvertidas. Eu tenho diferença também de gerações. E aqui entram várias gerações. Eu sou de uma geração, se você pegar o meu filho, que é muito mais novo, é de outra geração. Meu filho tem 24 anos e eu tenho 50.
São gerações completamente diferentes. Isso é bom ou isso é ruim? Depende de como o líder estiver trabalhando com essas duas gerações. E eu tenho aqui também uma diversidade de performance. O que é isso? Eu tenho muitas vezes pessoas que são orientadas a atingir resultados extremos sempre. E eu tenho também, no outro lado, pessoas que são mais de suporte, pessoas que ajudam a organização e ao líder de outras maneiras. Então vamos parar para pensar um pouquinho. Marcelo, você está me falando que tem todas essas diversidades? Essas e outras mais, se a gente for querer colocar aqui. Mas qual é a grande diferença? A diferença é que o líder e até os próprios participantes que estão nas equipes, imagina que eu tenho várias pessoas participando e que elas têm essa diversidade que vocês estão vendo aqui. O que acontece? Essa diversidade pode ser boa ou pode ser muito ruim. Por que pode ser muito ruim? Porque as diferenças, elas muitas vezes não são compreendidas. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Diferença de geração. Isso pode dar um problema enorme. Se você pegar, por exemplo, duas gerações distintas, como o meu caso, alguém de 50 anos, e alguém chegando agora do mercado de 24, se isso não for bem administrado, pode gerar um conflito danado. Por quê? Porque geração de 24 anos que está entrando, ela tem uma visão completamente diferente de como se faz as coisas, qual a velocidade que deve ser colocada para resolver um problema, enfim. Por outro lado, quem tem um pouco mais de vivência tem os próprios métodos que vêm dando resultado, como, por exemplo, achar causa raiz dos problemas, estabelecer ações que são efetivas, mas isso não quer dizer que esses dois mundos não possam trabalhar juntos. Muito pelo contrário, devem trabalhar juntos, mas o líder tem que fazer essa aproximação e principalmente o acompanhamento desses dois profissionais. Então a gente falou um pouco de gerações. Quando eu falo de região, eu até comentei, mas hoje o mundo é globalizado. Hoje eu trabalho com profissionais, ou posso trabalhar com profissionais espalhados pelo mundo com diversas nacionalidades. E isso é uma vantagem para o líder. O líder, para você ter uma ideia, ele tem que ser alguém que vai costurar todas essas diversidades e transformar isso em quê? Transformar isso nessa palavra que eu vou escrever aqui para você, que é o que importa no mercado de trabalho. Ele tem que transformar em resultado para o negócio e resultado para a equipe dele também. Marcelo, resultado para a equipe dele também, me ajuda com isso. Sim, eu vou citar um exemplo para você. Eu trabalhei há muitos anos atrás, tive o prazer de trabalhar com dois indianos, o Ramesh e a Chitra. Esses dois profissionais eram de desenvolvimento de software e eu fui para Kingston, no Canadá, para fazer um desenvolvimento com esses dois profissionais quando eu trabalhava na área de informática. Eles desenvolveram algo lá, um módulo que a gente estava precisando, em 2 dias. Algo que, se o pessoal do Brasil que trabalhava na minha equipe aqui fosse desenvolver, se conseguisse desenvolver, ia demorar mais de ano para desenvolver. O que eu estou querendo falar com isso? Eu estou querendo falar que essa diversidade eu posso colocar até de religião, de cor, de região, de país, de cultura, de aparência, de crenças, que eles são totalmente diferentes, de comportamento, nos ajudou muito. E a equipe aprendeu muito, eu aprendi muito, e eles fazem, naquela época eles faziam parte da equipe, e eles só trouxeram aspectos positivos. Então depende muito da habilidade do líder extrair o melhor dessa turma toda e gerar resultado para a empresa, resultado para a equipe como desenvolvimento e assim por diante. E a diversidade ela é algo
que veio para ficar. E hoje, mais ainda, com toda a globalização e todos os problemas que a gente tem enfrentado, é vital para o líder saber fazer a composição da equipe. Por exemplo, se pegar uma equipe só com minha característica, né, a característica que eu tenho é de gerente de projeto, de organizar as coisas, de fazer acompanhamento. Se tiver uma equipe só com esse meu perfil, a equipe está lascada. Por quê? Porque um perfil só não resolve. Eu tenho que ter outras habilidades. Isso mostra que a equipe vai ter flexibilidade, a equipe vai ter mais opções para resolver os problemas, vai ter soluções diferentes para resolver os problemas e, principalmente, vai conseguir ajudar outras deficiências que o grupo pode ter. Pegando o exemplo que acabei de falar da Índia, dos 2 indianos que nos ajudaram em Kingston, eles trouxeram algo muito inovador para a equipe. Então todo mundo cresceu, mas olhando a imagem do líder, ela não deve ter, ou melhor dizendo, não deve ser refletida na equipe. A equipe não pode ter a cara 100% do líder. Ela tem que ter a sua própria identidade, a sua própria composição. Marcelo, você está querendo falar que, nesses termos, a equipe precisa ter uma diversidade para que ela se autoajude e para que ela seja flexível para entregar resultados e superar obstáculos? É isso que a gente está querendo falar. Agora, quem é que faz todo esse papel de criar a equipe? É o líder. Por isso que a criação de equipe é uma das tarefas mais pesadas para um líder. Por quê? Porque isso é resultado, não só a criação, mas também o gerenciamento da equipe, vai determinar o sucesso ou o fracasso dele numa organização. E a equipe tem um item muito interessante aqui. A equipe não é só algo isolado. Não, a equipe é muito mais que isso. A equipe irradia. Marcelo, que história é essa de irradia? É por acaso algum elemento radioativo? Pode ser. Pode ser elemento radioativo, sim. Por quê? Eu vou fazer aqui, só para a gente conversar um pouco. Quando você tem um subordinado, tudo que ele fizer, ou subordinados, eu vou colocar subordinado aqui. Pronto, uma equipe trabalhando com você. E você é o líder dessa equipe, você está aqui. Só para você ter uma ideia. O que essa equipe fizer irradia. O que é irradia? Você imagina que nós estamos dentro de uma empresa, então aqui é uma empresa e essa equipe está dentro da empresa. Tudo que essa turma aqui fizer, imagina que ela faz alguma coisa de bom, o que acontece com a imagem dessa equipe? A imagem propaga, mostrando que é algo de bom que foi feito. Marcelo, para por aí? Não. Eu tenho também aqui do lado de fora os clientes. Imagina que eu tenho meus clientes aqui. Mas tem algo muito importante que é importante que fique claro, é que o que essa equipe faz também pode ter uma irradiação dentro da organização muito nociva e que pode, por vezes, impactar até nos clientes. É chave que o líder gerencie muito de perto essa equipe, porque é a imagem da equipe dele mesmo que está sendo propagada dentro ou fora da empresa de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa. Lembrando que o negativo sempre vai trafegar na organização e nos clientes muito mais rápido. Essa progressão aqui que nós fizemos de vermelho é progressão geométrica, velocidade da luz. O verde, que é coisa boa, progressão aritmética, está indo de fusquinha na organização. É assim que funciona, infelizmente. Então, mais uma vez, é imprescindível que o líder tenha um olhar crítico e um gerenciamento da equipe, desde a sua formação até o dia a dia de como ela está performando. Nós já falamos bastante de flexibilidade e a diversidade traz isso mesmo.
Mas um item muito importante aqui é que as pessoas devem ser respeitadas. As pessoas de uma equipe precisam ser ouvidas, respeitadas e consideradas. Por quê? Porque elas são parte do alicerce. Elas são parte da estrutura da empresa. Nós vimos isso lá nos outros módulos. Nós fizemos até uma comparação com uma construção do alicerce até o acabamento. Não é porque a equipe está formada, ela vem dando resultado, que você pode largar. Muito pelo contrário. Se você largar, vai estourar uma coluna e o prédio pode vir abaixo. Marcelo, você já viu isso várias vezes. Não dá para piscar. Não dá para afrouxar o gerenciamento e o cuidado que se tem com as equipes. Então, um recado para quem é líder: a sua equipe é sua responsabilidade. Você tem que andar muito próximo à equipe e cuidar da sua equipe para que ela tenha o melhor desempenho e para que ela se desenvolva nesse processo.